A partir de agora, dicas de coaching com Youssef Zaiden Filho. Rádio Cloud Coaching. Olá, bom dia, amigos da Rádio Cloud Coaching. Estou aqui hoje no nosso segundo programa, falando sobre uma coisa muito importante, onde as pessoas vêm sempre me perguntando sobre talento. Talento hoje, o que é talento? Para que serve o talento? E eu gosto muito de indicar um livro de John Maxwell chamado Talento Não é Tudo. E ele fala para a gente, descubra os 13 princípios para você superar seus talentos e maximizar as suas habilidades. Esse é o grande segredo de tudo isso. Então, a pergunta é, talento é o suficiente? E a gente pode pensar o seguinte, vamos dar uma passada sobre esses 13 princípios sobre talento, para que a gente possa maximizar as nossas habilidades. Talento não é que ele não seja tudo, mas talento é uma boa parte para a gente entender as nossas habilidades e fazer com que isso seja, para nós, um motivo de alavancagem do nosso sucesso. Então, o primeiro que ele fala é acreditar estimula o seu talento, sem sombra de dúvida. A autoconfiança é a parte mais importante disso. Na época, muitas pessoas riam desse homem achando que não passava de um falastrão. Não é verdade. O que dizia era a expressão de sua autoconfiança. Esse forte sentimento fez dele uma lenda e dos membros de sua equipe campeã. O que poderia fazer por você? Essa é a grande pergunta, se nessa questão de você acreditar realmente no talento. O segundo princípio é a paixão. A paixão fortalece o seu talento. A dica tem pouco a ver com a profissão sua, de barbeiro ou de qualquer outra profissão, e tudo a ver com a sua paixão para transformar o mundo. Esse é o grande segredo desse princípio, chamado paixão, que fortalece, sem sombra de dúvida, o seu talento. O terceiro é a iniciativa. Por que a iniciativa é importante? Esse princípio ele é tão importante porque ele põe seu talento em ação. Ninguém pode aproveitar ao máximo o seu talento em meio à rotina burocrática. Nós vivemos cercados no mundo de urgências e o nosso talento, nossas habilidades pouco aparecem porque nós temos demandas de urgência nesse mundo de velocidade e correria tão grandes que a gente esquece de ver isso. Então, por causa de sua iniciativa, né, o que parecia impossível em um notável período de 66 dias. Isso é importante você pensar. Pensa, faz um período aí de 66 dias. Veja o quanto você colocou o seu talento em ação. É um período para que a gente possa se adaptar e criar o hábito de fortalecer e colocar o nosso talento em ação. Ele tem o quarto. O quarto é foco. O foco como ação, ele é muito importante. Por que foco? Foco, ele direciona, né, o seu talento. Colocar foco nas coisas é fundamental. Por que eu coloco foco nas coisas? Porque eu trabalho naquilo que realmente é importante. E quando eu começo a olhar para as urgências que nós temos na vida, será que realmente as urgências são importantes? Quando eu falo de tempo, estou falando de foco, e o foco é importante, mas ele está ligado ao tempo. O tempo ele tem 3 facetas, né? A primeira delas é o importante, o segundo é o urgente e o terceiro é o circunstancial. Circunstancial é aquele tempo que você perde, que você não usa para nada, e ele se desperdiça. E o urgente é aquilo que você sai correndo atrás de demandas que você deixou e procrastinou, coisas que eram importantes. Então, o tempo mais importante nosso é o tempo aquele que você foca naquilo que te traz resultado. Então, isso é fundamental na nossa vida de hoje. A quinta é a preparação.
que posiciona o seu talento, né? Ela posiciona, é como se preparar para uma viagem a uma região inexplorada, com obstáculos desconhecidos, colocando na mala tudo de que precisa para passar mais de um ano. Esse é um grande desafio na vida da gente. Esse é um desafio importante e fundamental. O sexto princípio é a prática. A prática aguça o seu talento. Nós não podemos deixar de praticar todos os dias, observando se eu estou colocando o meu talento em prol daquilo que é realmente importante. Se eu fizer isso, eu estou, sem sombra de dúvida, trabalhando para uma coisa que é importante na minha vida. O sétimo é a perseverança, aquilo que sustenta o seu talento. O que faz quando o sonho de uma década morre? Essa é uma grande pergunta, porque eu desisti de alguma coisa que era importante na minha vida, de um sonho, e eu não fui atrás. Por conta do quê? De outras coisas, urgências, falta de dinheiro, falta disso, falta daquilo. Eu sempre arrumo uma desculpa para não sustentar o meu talento e viver em prol da dependência do que os outros me pedem. Oitavo é muito forte. O oitavo princípio é a coragem. A coragem, ela testa o seu talento, com certeza. A coragem mostra como, por exemplo, Churchill. A sua coragem foi lendária. Lembrar de Churchill, né, é você ver quanto que ele trabalhou contra os nazistas. Numa época em que ele estava praticamente sozinho lá no parlamento, e ele conseguiu, como embaixador inglês, né, mudar toda a questão de uma guerra. O nono é ser receptivo. Ser receptivo ao ensino expande o seu talento. Receptivo para aprender, saber aprender, usar o seu talento para o aprendizado e usar o seu talento para o ensinamento. Isso é fundamental, principalmente para o líder de hoje. Principalmente para o líder de hoje. O décimo é o caráter. O caráter protege o seu talento. O caráter é uma coisa que é vista e é transparente na nossa vida. São os nossos comportamentos que mostram o nosso caráter. E ele sustenta os seus talentos. Porque não adianta você ter um talento enorme e ter um comportamento completamente diferente daquilo que está pedindo o meio ambiente que você está. É uma pessoa que não tem caráter. Nós vimos hoje muito isso com a questão da corrupção. A corrupção nas organizações, pessoas tentando puxar o tapete de outras. E onde a gente vê isso no simples, no mais simples de tudo. Pessoas parando, estacionando o seu carro, né, numa vaga de, por exemplo, de cadeirante. Não tem vaga nenhuma num shopping, eu paro na cadeirante e vou trabalhar e deixo. O cadeirante não tem espaço. O idoso não tem espaço. Então, não adianta a gente reclamar que o país é um país corrupto, se pequenas coisas nós mesmos somos corruptos. Isso mostra o nosso caráter. Nosso caráter de andar na rua e jogar papel no chão, não ter educação. Então, isso que protege o nosso talento. Isso mostra, quando a gente tem caráter, ele é a proteção pronta do nosso caráter. O 11º são os relacionamentos. Os relacionamentos influenciam muito os nossos talentos. Por exemplo, depende do relacionamento que você tem, no seu meio ambiente que você está, você percebe a questão de como você está em relação aonde você está inserido. Dependendo das escolhas que você faz de relacionamento, você aprende, você se desenvolve, mostra o seu caráter, tudo mais. Dependendo de onde você com quem e com onde você está relacionado, você pode perder seus talentos. Por exemplo, o mundo das drogas. Hoje a gente vê muitos jovens no mundo das drogas, né? O 12º é muito forte, é a responsabilidade. A responsabilidade fortalece o seu caráter.
há a possibilidade de você prejudicar por algo com excesso de talento. Por exemplo, as pessoas me perguntam muito isso. E a gente precisa ter muita responsabilidade para que a gente possa, de modo que corresponda ao tamanho do seu talento. Não adianta eu assumir uma responsabilidade maior do que aquilo que eu posso realmente entregar. E o último, que é o 13º, é saber trabalhar em equipe. Quando eu sei trabalhar em equipe, o que acontece? Multiplica o meu talento, por incrível que pareça. Eu começo a observar o talento dos outros e busco em mim, será que eu tenho esse talento tão importante que eu vejo no outro, muito importante? E vou dar um exemplo, do meu exemplo mesmo. Eu, ao longo do tempo, quando eu estava buscando modelos de liderança, eu conheci o Dr. Stephen Covey. O Dr. Stephen Covey foi um grande modelo para mim, como um modelo de liderança. E eu comecei a perceber nele quais eram os seus talentos, quais eram as suas habilidades. Ele tinha uma habilidade muito forte de fazer relacionamento, uma habilidade muito forte de comunicação. Ele era claro, ele era honesto, e isso, a integridade dele foi muito forte. Como vi em outros grandes pensadores que eu tive a oportunidade de estar junto. Então, gente, só talento é suficiente? Eu quero trazer o que John Maxwell fala sobre isso. Ele fala, o talento é algo, muitas vezes, superestimado e frequentemente mal entendido. Afirmou o poeta e dramaturgo francês Edouard Paleron, dizia o seguinte, tenha sucesso e sempre haverá tolos para dizer que você tem talento. Quando as pessoas realizam grandes coisas, os outros muitas vezes explicam suas realizações atribuindo-as ao talento. Mas esta é uma maneira falsa e equivocada de encarar o sucesso. Se só talento é suficiente, então, por que você e eu conhecemos pessoas talentosas que não têm grande sucesso na vida? Então, talento não é tudo. Eu preciso ter talento, preciso ter cultura, conhecimento, preciso ter habilidades, preciso equilibrar os meus comportamentos, preciso entender quais são as minhas crenças restritivas para acabar com elas e estar no mundo das crenças evolutivas, né? Quando eu tenho meu mindset evolutivo, eu cresço, eu aprendo, eu desenvolvo, eu tenho sucesso e meus talentos são fortalecidos e multiplicados, porque talento também a gente se desenvolve. Então, observar pessoas talentosas, mas pessoas talentosas com sucesso, como chegaram. Então, a gente pode ver muitas delas, como Napoleão Hill, como Dale Carnegie, como Henry Ford, como Benjamin Franklin, como Stephen Covey, Peter Drucker, como Peter Senge, como tantas outras pessoas grandes no mundo, né? Como Gandhi, Madre Teresa. Não é porque ela era tão pobre que ela não tinha tanto talento. Ela tinha muito mais talento e muito mais sucesso que muitas pessoas, porque ela tinha respeito. Ela conseguia coisas porque dinheiro para ela não era o seu resultado, não era o seu fim. Dinheiro para ela era o que ela precisava para sobreviver e ajudar as pessoas no mundo em que ela está hoje. Mahatma Gandhi deu a tua vida para salvar a Índia, né? Irmã Dulce, nós temos aqui no Brasil a irmã Dulce que, meu Deus, o que ela fez? Então, nós temos tantas pessoas no mundo, tantas, Lady Di, e a gente vai falando aqui, pensando Martin Luther King, olha só, um negro que queria respeito por todas as raças, não só a dele, olha só a responsabilidade que ele colocou para a humanidade e tantas outras pessoas, né? O próprio Jesus Cristo é o grande mestre, né? Olha o talento, olha a habilidade que ele tinha para conseguir transformar 13 pessoas que você fosse olhar hoje,
não tinha nenhum talento e habilidade, ele descobriu o talento e a habilidade das pessoas e trouxe à tona. E aí eu quero encerrar esse nosso bate-papo de hoje, um conceito de liderança mais moderno, que foi o próprio Stephen Covey que me disse, e ele escreve nos seus livros, ele fala, liderança é você trazer à tona toda a qualidade, todo o talento, toda a habilidade das pessoas para fora, fazer com que elas enxerguem aquilo que elas não conseguem sozinhas verem. Então, fazer com que elas enxerguem, que elas veem o seu talento, sua qualidade, para que elas possam, na vida, ter sucesso. Até o próximo programa. Termina agora o programa Dicas de Coaching com Youssef Zaidan Filho. Rádio Cloud Coaching. Ouça Dicas de Coaching com Youssef Zaidan Filho. Sempre às segundas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na terça, às 15 horas e na quarta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.